Olá, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que faz tempo que eu faço, por causa do tempo, que é eu vou me maquiar com vocês e vou conversando sobre uma pergunta que me fizeram de como está sendo a minha experiência de mãe de primeira viagem até esses 2 meses, que agora dia 4 fez 2 meses. Sobre tudo. Então, eu vou comentar um pouco com vocês sobre tudo, então, tá certo? Fiquem com o vídeo. Bom, gente, eu mudei de lugar que lá tava variando demais a luz, como vocês viram. Vamos lá. Bom, o primeiro mês, pra mim, foi difícil na questão da adaptação, porque ela não dormia direito. Ela não deixava ninguém dormir. Ela era acordada direto. A gente sofreu um bocado por causa disso. O primeiro mês todinho ela não dormia. Tem criança que dorme de dia para não dormir de noite. O caso dela não era nem assim. Ela nem dormia de dia e nem dormia de noite. Então eu fiquei acabada. Eu já estava muito acabada de passar sono lá na UTI. E quando chegar em casa, ela ainda não queria dormir. Então, foi muito difícil. Mas a gente passou por isso, como todos passam. Ela teve vacina no primeiro mês, a vacina dela, que era para ela ter tomado lá a BCG, que todo mundo sabe que tem essa vacina, que é essa que a gente tem aqui no braço, desse pontinho que fica. Era para ela ter tomado lá, mas não foi possível tomar lá, porque lá não tinha de graça, então não foi possível. Aí a gente trouxe ela para casa e fez aqui na nossa cidade. Como lá não foi feita, tanto não foi feita essa vacina, quanto não foi feita o teste da orelhinha. Sendo que eu fui fazer o teste da orelhinha e quando chegou lá, eles não fizeram. A gente foi pro ISEA, aqui de Campina Grande, e eles não fizeram. Disseram que não tinha mais plano com Barra de Santa Rosa e não fizeram o teste da orelhinha. Tanto é que eu não fiz, eu não fui atrás mais por causa que passou do tempo. Então não fui mais atrás. Daí, o teste do pezinho dela foi feito lá na Clipse, onde eu tava. Foi feito lá porque tinha que fazer. Quanto mais o pezinho dela tivesse menos, como é que eu posso dizer? Fininho, melhor era. Como lá não tinha pelo SUS, a gente teve que pagar também. Então a gente pagou pelo teste do pezinho e fizemos lá o teste do pezinho. Ela fez, gente. Teve gente que me perguntou também que tipos de exame ela tinha feito lá. Ela fez para saber se tinha sequelas da convulsão, ela fez uma ultrassom, de cabeça. E também ela fez um eletro, um eletro da cabeça. Ela teve que fazer também para saber se não tinha nenhuma sequela no cérebro. E ela não ficou com nenhuma sequela, graças a Deus. Só que ela continuou tendo convulsões. Hoje ela está tomando anticonvulsivo por causa disso. Assim, ela tinha as convulsões, só que não eram sérias. Eu soube identificar, todo mundo falava pra mim
quando eu via, falava pra mim, ah, isso é normal, isso é de bebê. Todo bebê tem essas coisas. E eu dizia, não, isso não é normal. Até minha mãe disse, meu pai disse, não, isso é normal de bebê. Só que eu sabia que tinha algo de errado. Então a gente levou ela pra médica. Aí a médica não entendia muito, ela passou pro neurologista. Quando eu falei pra ele, ele disse na hora, sua filha tá passando por convulsões, que se fosse outra pessoa não tinha percebido. Não sei nem como é que você percebeu. Porque assim, depois que ela veio de lá, eu fiquei muito, digamos que nervosa. Eu sei que tem gente que diz, ah, não bota isso na cabeça, não fica com isso na cabeça, mas não tem como eu ficar despreocupada sabendo que minha filha teve um problema e esse problema pode voltar, como a médica lá disse. Então ela apresentou isso, eu já sabia que tinha algo de errado, só que todo mundo dizia, não, isso é normal, isso é de criança. Mas eu dizia, não é normal, isso não é normal. E tanto é que ela deu uma vez e eu tive que levar ela para o médico e ela passou para o neurologista. E quando eu cheguei lá, ele me confirmou que não era normal, era convulsão. Hoje ele passou os exames e passou um anticonvulsivo pra gente dar pra ela todos os dias. Pra não dar mais, entende? Aí então ela toma até o resultado do exame chegar. Então a gente vai fazer o exame, até o resultado chegar ela vai ficar tomando. Quando chegar, a gente vai ver o que a gente faz. Vai levar ela no neuro de novo, pra ver o que ele vai dizer. E porque assim, ele deve passar algum remédio, algum tratamento, né? Porque uma criança não pode tá tendo convulsões assim constantemente. Então, ele deve passar algum remédio para ela melhorar. Com isso que eu tô contando, né? Mas tirando isso, ela tá bem. Porque teve gente que me perguntou se ela tava bem, se ela voltou para casa tomando alguma coisa. Ela não voltou tomando nada, mas quando ela chegou, apresentou isso aí, a gente teve que levar e agora ela tá tomando, mas antes ela não tomava nada, tá certo? Eu queria comentar também com vocês sobre vacinação, que eu sei que vai ter muitas pessoas que me acompanham que estão com filho novinho ainda. Um exemplo deles é minha prima, que mora aqui perto de mim. Tem a vacina de 1 ano. Na minha menina não deu reação, mas tem menino que dá. Gente, eu tô arrastando a base por causa que eu quero que fique a cobertura leve, tá certo? Essa é uma maquiagem só pra dia a dia mesmo, que eu tô fazendo com vocês. Bom, a vacina que eu falo, que deu muita reação nela, assim, não deu muita reação, mas deu uma reação que eu não esperava, assim. Eu achava que não ia ter reação, mas todo mundo já dizia que tinha, mas como na primeira a médica disse, a mulher que aplica, disse que não teria reação, ou que teria reação e não teve nela, eu achei que nessa também não teria. Porque ela disse, talvez dê reação nela, quando eu fui dar agora. Aí eu disse que ia dar, porque na outra não deu. Ela disse que ia dar e não deu. Então eu não fiquei muito, assim, eu não fiquei muito paranoica que ia dar alguma coisa. Mas deixa que deu reação nela. Deu reação de febre. Porque são 4 vacinas de 2 meses. Foram 4 vacinas de injeção. Injetável foi 4 e uma na boca. Porque eu achei que eram 3 vacinas. 3, uma numa perna, outra no outro, uma no braço e a da boca. Mas chegando lá,
ela disse que eram 4 vacinas injetáveis e uma na boca. Que eu sei que foram 2 numa perna e 2 na outra. Aí ela pediu pra mim escolher qual era a perna que eu queria que desse a que tinha reação, porque eu não ia mexer, não ia conseguir mexer, que ela chorava. Nisso eu disse qualquer uma, porque assim, eu achei que não ia fazer muito efeito assim, que eu não pudesse mexer na perna dela. Sendo que deu efeito. Ela deu na perna direita dela, que era assim, ela pediu pra mim escolher. Como eu vivia mais com ela desse lado, acho que é desse lado, não faria muita diferença pra mim, porque eu vivo com ela desse lado, vivo com desse, só que aí eu teria que ficar só de um lado só, né? Então eu escolhi um lado só, ela deu. A gente veio pra casa, tudo certo. E, gente, quem tiver filho pra ir dar vacina de 2 meses, olha, se não tiver coragem de segurar, não vá, nem vá. Porque, olha, eu quase que chorei junto. E é que a mulher lá, ela é bem, a que me atende lá, que dá as vacinas lá, ela é bem, digamos assim, ela é bem carinhosa com as crianças. Olha, minha filha chorou, que eu nunca tinha visto ela chorar daquele jeito. Nunca na minha vida. Desde o tempo que eu passei com ela na UTI, ela nunca tinha chorado daquele jeito. E a gente foi dar vacina, foi eu e meu marido. Eu pedi pra ele segurar, ele disse que não tinha coragem. Então, eu tive que segurar. Mas eu segurei com maior pena. Quase que eu choro junto também com ela. Mas eu dei a vacina, a gente veio pra casa. Quando a gente chegou em casa, ela não apresentou nada. Ela disse, a mulher lá, ela disse assim, quando for daqui a 1 hora, ela vai apresentar dor, vai apresentar febre. Você não vai conseguir tocar na perna dela porque vai ficar doendo. E eu desacreditei, porque tipo, eu cheguei em casa, passou 2 horas e ela não teve reação nenhuma. Eu, enganada, digo, ela não vai ter reação. Pensando eu, besta eu. Quando eu consegui colocar ela pra dormir, que ela acordou, gente. Olha, eu juro pra vocês, fazia pena. A perna dela, porque eu botei ela pra dormir no carrinho. Aí eu cobri as pernas dela, só as pernas, por causa que tava muito calor. Cobri com a fraldinha, que ela tava até só de fralda, por causa do calor, que aqui é muito calor, eu deixo ela só de fralda. Aí eu cobri as pernas dela somente. Ela começou a resmungar. Só que eu pensando que ela tava sonhando. Não fiz nada. Deixei ela resmungando lá e não fiz nada. Quando passou mais um tempinho, ela acordou aos gritos. Era grito, não era choro, era grito. Foi aí que eu vi que a perna dela tava roxa. Ficou roxa, roxa mesmo. Roxa e dura. Ela não conseguia mexer a perna. Aí eu tentei tirar ela do carrinho, ela parece que piorava cada vez mais. E aí começou a reação dessa vacina. Quando eu fui medir a temperatura dela, ela já estava chegando nos 38. E eu sem saber nem o que fazia, dei remédio. Porque ela disse só dê remédio se ela já tiver com febre. No caso, 37 pontos. 37 não é febre, é febril. É considerado febril. Então, eu não pensei em não dar. Só que, quando a pessoa dá remédio à criança, a tendência é aumentar. Se eu deixar chegar nos 38 para dar o remédio,
ia aumentar mais para poder abaixar. Então eu tive medo, porque minha filha já teve convulsão. Se ela tivesse outra convulsão por causa de febre, seria pior. Então eu resolvi dar logo. Não deixei chegar aos 38. A gente deu o remédio e abaixou. Assim, veio a gente, peguei ela, deixei ela só de fralda e fiquei debaixo do alpendre. Quem sabe, aqui minha casa tem um alpendre, eu já mostrei no tour. Eu fiquei com ela debaixo do alpendre, porque quando eu fico com ela assim, sempre dá soluço. E ela tava com a febre, não deu nem soluço nela. Pra vocês terem uma ideia, como a questão tava feia. Veio baixar a febre dela, já era quase 5 horas da noite, ou da tarde. Quase 5 da tarde. Nisso, eu achando que ia baixar, né? Não, assim, baixou. Só que quando foi 7h30 da noite, eu ia gravar pra vocês. Só que eu não gravei porque ela tava muito chorona. Então, eu resolvi não gravar. Como ela tava chorona, eu resolvi não gravar pra não expor tanto ela, sabe? Então, quando deu 7 da noite, voltou a febre. Só que voltou assim, baixinha. Eu mandei mensagem pra minha enfermeira e perguntei a ela. Porque a gente tem que ficar de olho por causa que ela já tem esse problema. Se a gente deixar, é muito arriscado. Então, ela falou pra mim dar o remédio de novo. Eu fui e dei o remédio de novo. Abaixou. Ela dormiu. Quando foi 12 horas da noite que eu acordei, ela já tava com febre de novo. Eu dei o remédio de novo. Abaixou. Só que nisso a temperatura dela ficava variando direto. Aí eu não dormi, eu não consegui dormir. Ela não dormiu. Ela ficava acordada no berço, se remexendo. Não conseguia mexer a perna, ficava agoniada. Olha, essa vacina é o terror. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí no YouTube. Tem muita gente falando dessa vacina. É uma vacina muito ruim, assim, na questão de reação. Porque ela protege por várias coisas. E essa aqui da reação parece que é uma penta. Penta não sei o que lá. Ela é bem... É porque é uma mistura de muitas coisas, que é pra várias coisas. Então ela é bem... Como é que eu posso dizer? Forte, digamos assim. Ela é bem forte. Eu tinha medo demais de dar essa vacina. Dei porque a gente não pode privar, né? Digamos assim. E tem a outra vacina que muita gente fala que já teve caso de morte de criança por causa dessa vacina. Que é a de rotavírus. Essa vacina era a vacina que eu mais tinha medo de dar nela. Porque eu tenho muito medo dessas coisas que dá, sabe? Em criança. Assim. Porque ele não sabe dizer o que tá sentindo. Aí, mas eu dei a vacina, né? Porque não pode deixar sem. Essa vacina do rotavírus é a vacina que é na boca. Ela é só um olhinho. Aí a moça falou que poderia dar diarreia. Que no caso, o rotavírus é assim, ela dá diarreia, só que é uma diarreia muito forte, que se for forte demais, ela pode levar a óbito da criança por desidratação. Então a gente deu e ela pediu pra mim ficar reparando como é que tava o cocô dela. Não podia ter sangue no cocô de jeito nenhum. Se tivesse, tinha que levar imediatamente pro médico. Então, eu fiquei reparando direto, assim, de alerta, né, pra qualquer coisa.
Aí me assustou logo porque ela tava com a dificuldade de fazer cocô durante esses dias. E quando ela tomou essa vacina, quando a gente chegou em casa, ela fez o cocô mole. Tipo, eu fiquei muito assustada porque ela disse que poderia dar uma dor de barriga. E era como se fosse uma dor de barriga, só que eu fiquei reparando depois para ver se ia continuar. Só que graças a Deus não continuou e a gente conseguiu controlar. Ela só veio fazer no outro dia. Eu tenho medo demais desses negócios, mas a gente vai se virando. Eu vou dizer pra vocês que essa vacina, pra mim, eu achei que essa vacina foi assim. Não vou dizer que foi muito ruim, porque ela não teve uma reação tão drástica. Quando tem gente que tem criança que tem. Mas a reação dessa vacina pra ela foi bem, assim, não gostei muito, sabe? Mas não foi tão ruim. Mas tem criança que tem mais. Eu quis gravar esse vídeo pra vocês falando sobre a vacinação, por causa que tem muita gente que vai passar por isso agora. E eu queria alertar, assim, para que fique preparado, sabe? Porque a reação é muito ruim. Vou passar só um lip tint, gente, só pra dar uma corzinha mesmo. Bom, eu quero que você, quem estiver aqui até o final, comenta aqui embaixo, pra mim saber que você ficou aqui até o final. Tá certo? Eu tô me esforçando pra fazer os vídeos. A questão é que eu não tenho tempo. Ó, ela já tá chorando. Chorando não, ela já tá resmungando ali. Não sei se dá pra ouvir, mas ela já tá resmungando. É muito difícil gravar vídeo com ela por causa que ela não dorme direito. Sempre tá acordando. Então fica difícil demais de gravar. Bom, a maquiagem é essa, gente. Eu não vou colocar mais nada não. Só pra gravar pra vocês mesmo. O Maqui fala. Então é isso. Eu queria passar pra vocês que as vacinações delas, assim, depois que eu vim pra casa, as partes mais difíceis foram não ter dormido e as vacinações, porque foi muito difícil. Principalmente essa do segundo mês, é muito difícil pra segurar. Eu fiquei morrendo de pena, quase que eu choro junto. Quem já passou por isso sabe que é muito ruim a vacina de 2 meses. Eu não sei se é assim agora, que é 4 vacinas, mas aqui agora foi 4 vacinas. Então, a vacina, principalmente essa de 2 meses, foi muito pesada pra mim. Eu não estava preparada para segurar ela assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu nunca mais tinha postado um vídeo conversando com vocês sobre isso. Eu queria passar pra vocês só isso, que a vacina de 2 meses é muito ruim, assim, a questão de reação. Ela ainda tá enjoadinha. Eu dei a vacina nela dia 4 e ela ainda está enjoadinha, porque ela não é enjoada. Ela tá sempre caladinha, tá sempre sorrindo pra gente. E ela tá bem, como é que eu posso dizer? Ela tá bem enjoada, mas vai passar se Deus quiser. E quem for dar essa vacina, já se prepara que vai dar uma reação. Já tenha o remédio em casa. No caso da minha, eu dei Tilemax.
paracetamol. Que foi o que a médica me indicou. Mas cada um tem o seu remédio de dar. Tem gente que dá até chá. Eu não dou chá porque eu não tenho coragem de dar chá para uma criança nova assim. Mas você já prepara seu remédio. Deixa aí preparado. O Liptito marcou meu dente. Você já deixa aí seu remedinho separado para quando você chegar. Porque vai ter reação sim. E não vai ser pequena. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você for novo, estiver chegando aqui agora, se inscreve aqui embaixo. Vem fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia mais. Eu sei que eu estou um pouco desligada daqui do YouTube, mas eu garanto que eu irei voltar. Assim que ela estiver mais espertinha, que estiver chorando menos, essas coisas assim, eu irei voltar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aqui, comenta aqui embaixo, quem ficou até o final. Comenta aqui, fiquei até o final, comenta aqui, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho. Quer dizer que eu dou em todo mundo eu dou coraçãozinho, mas eu vou estar te respondendo. E é isso, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que vai dar essa vacina agora, para que ela já fique de alerta. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.